Um escritor decide alugar uma cabana em um lugar afastado para conseguir escrever o seu primeiro livro de terror. O que ele não sabia é que bem próximo a ele teria uma mulher com a mesma ideia, mas diferente dele, ela já é uma escritora renomada com um best-seller. Resumindo, ela tem a vida que ele queria ter. Após uma queda de energia, eles se juntam em sua cabana e passam a noite contando histórias macabras de terror. Mas à medida que o tempo passa, as coisas vão ficando mais intensas e a própria vida deles vai se tornando um de seus contos. Quer saber o que acontece nessa cabana? Então continue aqui no vídeo que hoje vamos falar do filme Assuste-me. Fred Banks é um escritor sem muito sucesso, mas ele planeja algo maior. Então sai de Los Angeles para uma cabana solitária no meio da neve para ver se assim ele desenvolve melhor seu conto. A caminho de lá, ele já se irrita com sua motorista, que fala mais que a boca. Ele está morrendo de sono no banco de trás, querendo dormir, e a motorista não para de falar um segundo. E piora depois que ela fica sabendo que ele é escritor, porque ela começa a contar suas ideias e descrever o roteiro que ela criou, que é meio como se fosse um Vingadores com personagens da Bíblia. A mulher é doidinha e diz que James Cameron adoraria fazer um filme com a história dela. Ele senta para desenvolver o seu livro, mas o processo criativo está meio travado, e ele acaba imaginando uma voz vindo do porão de alguém pedindo ajuda, mas a ideia não se desenrola muito bem e ele desiste disso. No dia seguinte, ele vai fazer uma caminhada pela floresta e percebe que ele não estava completamente sozinho ali, pois tem uma mulher chamada Fanny em outra cabana próxima a ele. E conversando, Fred percebe que Fanny também é uma escritora de contos de terror, mas diferente de Fred, ela é famosa, dona de um best-seller que inclusive Fred conhece. Durante a noite, uma tempestade se instala e Fred mexe em seu MacBook, que para seu azar, quando a bateria está bem próxima de acabar e ele conecta seu carregador, a energia da cabana cai e ele fica sem rumo. Andando pela casa, procurando o que fazer, ele toma um grande susto com Fanny aparecendo na sua janela do nada. Ela entra na cabana, dizendo também que ficou sem luz quando estava no meio de uma grande ideia para o seu livro. Ela pergunta para Fred o que ele está escrevendo, e ele conta que é uma história de vingança, de um garoto que tem os seus pais mortos por um lobisomem e depois decide se vingar dele. Mas isso é a única coisa que ele tem, ele ainda não tem nenhum elemento da história e Fanny critica ele por isso. Como os dois estão ali sem nada para fazer, Fanny tem a ideia dos dois se sentarem na frente da lareira e ter como missão assustar um ao outro, contando histórias, atuando, seja o que for, e ela manda Fred começar contando a sua história do lobisomem. Acontece que ele vai criando os detalhes ali na hora, pois ele ainda não tinha nada, e Fanny vai auxiliando ele de alguma forma, perguntando o porquê de cada coisa e dizendo que não faz sentido na história dele. Então Fred conta que na sua história, um casal está em casa com seu filho, e no meio da noite ouvem barulhos vindo do andar de baixo. E quando o pai da família vai olhar o que era, ele é morto por um lobisomem, que depois vai atrás da mãe. E ele conta as histórias interpretando os personagens, e certo momento Fanny começa a viver mesmo a história que ele está contando. Mas ela abre um debate de diversas questões que ele abordou na sua história, como o que aconteceu com o garoto, por que o lobisomem escolheu a casa deles, ele já conhecia de quando era um humano, como a polícia chega na casa depois de tudo, e ainda diz que o protagonista da sua história poderia ser uma menina, e ele topa essa ideia. Mas agora Fred contou a história do seu livro, mais ou menos, né? Mas é a vez de Fanny contar o que ela estava escrevendo. Só que depois de encher o saco de Fred para contar a história dele, Fanny se nega a contar o que ela estava escrevendo em seu livro, dizendo que ela tem um contrato de não poder dizer nada e também que tem medo de Fred roubar a história dela. Mas depois de muita insistência, Fanny topa contar uma história, não a história de seu livro, mas uma outra história macabra de uma menina e o seu avô. Uma menina era deixada sempre na casa de seu avô, que gostava de olhar ela e seguir ela pela casa, junto com o seu cilindro de oxigênio e também seu cachorro, que adorava morder a garota sempre que tinha a chance. A garota sempre conseguia saber onde seu avô estava, pelo ranger do cilindro de oxigênio que ele carregava para todos os lugares da casa. A garota, então cansada de seu avô daquela maneira, decide envenenar ele, mas na concepção dela, ele poderia ao invés de morrer também melhorar. Mas de qualquer forma, seja o que acontecesse, a garota iria se sentir melhor com aquilo. Então ela esmaga diversos comprimidos e joga na comida de seu avô, mas quando ele se senta para comer, começa a ter uma crise de asma tossindo muito e derruba toda a comida no chão. E adivinha o que acontece? O cachorro chega e começa a comer tudo, e não demora muito para ele cair no chão duro e morto. E isso foi um choque para seu avô, que era muito apegado ao cachorro. Dias depois, ela vai ver como seu avô estava, e ele está totalmente deprimido. Ele manda a garota se aproximar e conta que sabe o que ela fez, que sabe que ela tentou matar ele, e logo em seguida ele também morre. Anos depois, enquanto a garota já crescida está em sua casa assistindo um filme, recebe uma ligação no telefone, e quando ela atende, escuta a voz assustadora do seu avô no outro
lado da linha, dizendo que ele voltou para buscar ela. Ela começa a escutar aquele famoso barulho que seu avô fazia arrastando o cilindro de oxigênio. E quando ela se aproxima da escada, encontra o cachorro que morreu no topo olhando para ela. A garota decide pegar uma faca para se defender e nesse momento sua mãe chega na casa. Mas Fanny corta no meio da história. Ela para de contar e fala para eles pedirem uma pizza e pede o celular de Fred emprestado. Mas ela vê uma mensagem em seu celular da ex de Fred dizendo que ele é um monstro. E Fred se estressa com Fanny e ela vai ficar um pouco do lado de fora. Ele termina de falar no telefone e também vai para o lado de fora assustar Fanny. Ele conta que sem mais nem menos sua esposa pediu uma medida protetiva, mandou ele embora de casa e ele acabou descobrindo que tinha outro cara. Ele conta que ameaçou ela de morte, mas diz que não foi nada sério, mas daquelas coisas tipo, vou matar você por isso, mas que ele nunca faria algo do tipo. E os dois do lado de fora fumam uma caneta de CBD. Fred fala sobre a vida de Fanny, que ela vive um sonho, mas ela rebate dizendo que Fred tem tudo e que ele só precisa agarrar essa chance e os dois entram novamente para a cabana. Ela diz novamente para Fred contar uma história e ele começa imitando um personagem que fazia para assustar o seu irmão mais novo. E no desenrolar da história os dois vão pensando juntos. E aquela criatura, no caso, morava nos tubos de ventilação de uma loja de cestas comestíveis. Um certo dia, a criatura apareceu para a funcionária recém-contratada, dizendo que ele tem o poder de fazer ela viver por 300 anos, mas para isso ela vai ter que matar o seu chefe e depois dar um beijo nele. A funcionária fica pensando se aquilo realmente valeria a pena, mas um dia seu chefe vai se aproximando dela com desejo e ficando cada vez mais perto, até prensar ela contra a parede. E dessa vez ela não pensa mais, ela pega uma tesoura e crava no pescoço do seu patrão, matando ele. Acontece que uma outra funcionária viu esse acontecimento, então ela deve morrer também e os dois correm pela cabana encenando essa história juntos, cada um colocando seus detalhes. E quando os dois se sentam no chão para finalizar a história, algo chega bem de mansinho por trás deles, e os dois tomam um baita susto. Mas acontece que era só o entregador das pizzas. E em menos de 2 minutos lá, o cara deixa as pizzas e fala sarcasticamente que eles estão ali em um clima bem de filmes de assassinatos. E ele diz que ainda bem que os dois não estão se matando e arrastando o corpo para um carro convenientemente alugado, onde outra pessoa iria ver a cena e teria que ser morta também. Resumindo, em pouco tempo lá, aquele cara entrou na brincadeira que eles estavam a noite inteira, e Fanny pede para ele ficar com eles contando as histórias macabras. Eles comem a pizza juntos e descobrem que Carlo, o entregador, é um grande fã do livro de Fanny, e ela tem uma ideia deles cheirarem pó para continuar com a noite de histórias, coisa que Fred nunca fez, mas ele resolve experimentar e pede para que Fanny apresente seu livro de maior sucesso, Vênus, que virou um best-seller, mas Fred assume que conhece o livro e a autora, mas que nunca leu ele antes, pois ele quer ser um escritor que nem ao menos gosta de ler livros. Então Fanny e Carlo começam a apresentar o enredo da história do livro para ele, mas diferente das outras histórias, essa não possui muitos detalhes, mas parece ser algo como zumbis vampiros atacando as pessoas. Mas a história acaba e é a vez de Fred, que pensa em uma cantora e eles vão bolando a história ali juntos. Uma cantora que faz um pacto com o demônio para poder cantar em rede nacional, pois é o seu maior sonho. Mas prestes a cantar no American Idol, que é um programa tipo Ídolos dos Estados Unidos, o demônio começa a se manifestar no corpo dela. A mulher entra e canta para aquela multidão e ela se sai bem, mas no fim da música ela começa a vomitar uma quantidade absurda em cima de todos da plateia que estavam ali assistindo. Fred até tem a ideia do diabo possuir o país inteiro pelas TVs, mas Carlo diz que já usaram essa ideia em Batman Eternamente, mesmo que não tenha sido o diabo que fez isso. E nesse momento Carlo percebe que já está lá há 2 horas e ainda tem pizzas para entregar, então ele vai embora. Fanny também decide voltar para sua cabana, pois já está bem tarde, mas Fred para ela e pede para ele contar só mais uma história. A história do cara que se esforçava demais para conseguir fazer tudo dar certo e uma mulher mimada que conseguia tudo que o cara queria sem esforço nenhum. E não precisa ser muito inteligente para perceber que agora ele está contando a própria história dele. Fred se sentiu usado, pois quando Fanny se distraiu, ele começou a ler o seu caderno e percebeu que ele estava fazendo anotações sobre ele a noite toda. E não eram realmente coisas positivas, era a verdade do que estava acontecendo, mas não eram coisas positivas. Colocava Fred em uma prateleira de coitado. Então Fred, com um ferro em sua mão, diz para Fanny correr, que ele vai persegui-la, pois os dois não contaram nenhuma história de assassinatos ainda.
Ela corre para o porão e se esconde, com Fred indo atrás lentamente, fazendo passos macabros. E ele continua perseguindo ela, mas tropeça e cai da escada. Isso faz com que aquele ferro que ele carregava crave na sua própria barriga. E ele pede para Fanny acabar com isso, acabar com o que ela começou. Ela pega um toco de madeira para finalizar Fred, mas não consegue e vai embora daquela casa. No dia seguinte, aquela motorista que deixou Fred chega na cabana. Ela anda pela casa e não encontra ninguém, apenas o livro deixado por Fanny, e o filme termina. Que filme mais doido é esse? E ainda não acabou não, viu? Olha só que interessante, depois dos créditos, vemos que Bettina acabou conseguindo sucesso com seu livro Scare Me, um livro de contos assustadores, que foram todos que ela encontrou naquele caderno. Pelo menos alguém se deu bem nessa história maluca, né? Com certeza um dos filmes mais doidos que eu já vi, e a experiência vem de assistir o filme, mas espero ter conseguido transmitir pelo menos um pouquinho dessa temática aqui no vídeo. Então foi isso, rapaziada, deixa aí nos comentários o que você achou desse filme, eu tô querendo muito saber. Deixa aquele like também, não custa nada pra você e vai ajudar demais o canal aqui a crescer. Se inscreve também, ativa o sininho, assim você pode ser notificado sempre que surgir vídeo novo aqui no canal. Muito obrigado a todos que assistiram, valeu, falou!